Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Prof também tá bem. Como passaram de final de semana, prof também passou bem. Então, hoje estou aqui para mais uma aula de português, já que a aula passada foi tão legal, né? Que nós vimos como criticar um filme, como criticar um livro, certo? Por exemplo. Mas nós entramos mais no spoiler sobre o vídeo da Frozen 2, certo? Eu sei que já lançou, que muitos de vocês já assistiram, né? Mas como a gente está tratando deste conteúdo, nada melhor do que a gente ver um spoiler, né, de um filme que a gente já assistiu, certo? Então hoje nós vamos corrigir a tarefa que a prof passou lá sobre o filme da Frozen na apostila, e depois eu vou continuar com mais um vídeo que é o nosso conteúdo, certo? Para a gente entender, ficar bem craque nesse assunto. Então, vamos lá. O prof vai pegar a apostila. Vamos lá. Tá demorando aqui hoje um pouquinho, hein? A internet aqui hoje tá complicadinha. Vamos lá. Então, tá aqui, né? A gente viu sobre o que foi falado sobre a Frozen, certo? Então, tá lá, aqui sobre o CCXP 18, né? Que ocorreu lá em São Paulo, certo? Que foi um grande festival cultural pop e acontece todo ano. Então, vamos lá. Tá aqui a atividade, a lição de casa. Então, tava lá. Identifique no vídeo, o vídeo das meninas, tá, gente? Do spoiler. Identifique no vídeo e registre as informações a seguir. Qual que era o nome do filme que elas foram ver e fizeram o spoiler? É o Frozen 2, certo? Esse é o nome do filme. O ano de lançamento do filme está lá, dizendo no spoiler delas. O ano era 2019, foi o ano passado, certo? Que lançou. Então, o spoiler foi feito nesse ano. C, o nome do canal. Elas falam o nome do canal. O nome do canal é Omelete, certo? Elas falam várias vezes. E o nome das apresentadoras? Quem eram? Eram a Natália Bride e Patrícia Gomes, certo? E Patrícia Gomes. Essas eram as apresentadoras. 2. As apresentadoras utilizam uma linguagem formal ou mais descontraída? Por que fizeram essa opção? Então, como que era a linguagem dela para falar com o público? Elas utilizam a linguagem informal e descontraída. Sim, elas conversam como se fossem amigas de todo mundo. Então, elas utilizam uma linguagem informal e descontraída, certo? Aí tá perguntando, por que fizeram essa opção? Então, vamos lá. Elas fizeram essa opção por quê? Por ser um público jovem, né? Porque elas conversaram com muitas crianças, com muitos jovens, né? Então, por ser um público jovem do canal ser jovem, né? Porque o canal também. Então, por ser um público jovem, do canal ser jovem, ou para que os vídeos pareçam uma conversa entre amigos. Então, assim, por que elas utilizaram essa opção?
Porque elas, usando uma linguagem informal e bem descontraída, elas conseguem conversar com todo mundo, certo? Como se elas fossem amigas de todo mundo, certo? Então, por isso, por ser um público jovem, do canal ser jovem também, né? Porque o canal é novinho, é novo, então era isso, para que os vídeos o quê? Parecessem uma conversa entre amigos, certo? 3. Sobre o vídeo, marque V para verdadeiro ou F para falso. Então, todo mundo viu o vídeo, então a gente vai poder marcar se é verdadeiro ou se é falso, certo? Então, as apresentadoras falam sobre a história do filme? Verdadeiro, elas falam. As apresentadoras contam o final do filme? Não, elas não contam sobre o final do filme. As apresentadoras não revelam suas opiniões sobre o filme? Falso, elas revelam. Elas falam a opinião delas. Segundo o vídeo, o filme não é bom? Falso. Segundo o vídeo, o filme é bom. Alguns trechos do filme são comentados? Sim, alguns trechos do filme foram comentados. Existem comentários sobre a história e sobre os aspectos técnicos, como a qualidade de imagem? Existem sobre a história, sobre os aspectos técnicos, a qualidade de imagem? Sim, é verdadeiro. E o último, o filme apresenta novos personagens em relação ao primeiro? Sim, apresenta, né? Tem novos personagens nesse filme. 4. O título do vídeo é Frozen 2. Veredito sem spoiler. Você sabe o que significam veredito e spoilers? Pesquise os significados dessas palavras e registre-o abaixo. Então vamos lá. Primeiro, veredito. O que será que é veredito, gente? Vamos ver. Veredito. Então vamos lá. É o nome que se dá para a conclusão judicial de uma questão. De uma questão, vírgula. Por isso é usado no sentido de conclusão definitiva. Então, assim, é o nome que se dá para a conclusão judicial, quer dizer, envolvendo o juiz, envolvendo a lei, certo? De qualquer uma questão, certo? Por isso, ele é usado no sentido de uma conclusão definitiva. É aquilo, pronto e acabou. Isso é o veredito, certo, gente? Ele é usado assim. Agora vamos lá para o spoilers, né? Os spoilers, vamos ver. É uma palavra de língua inglesa utilizada em nosso país como uma gíria para designar a revelação, né? Para mostrar, isso é designar, é mostrar a revelação de informações sobre filmes. Sobre filmes, vírgula, que tem mais. Séries ou
livros. Tem desenhos, tem novelas também, tá, gente? Para quem ainda não os viu ou leu. Então a gente usa um spoiler para ser, eu não assisti o filme. Então eu vou lá na internet e vou ver o spoiler do filme para ver se o filme é bom. Eu ainda não vi, mas eu quero ver. Então eu vou lá e vou ver as informações que são me passadas nesse spoiler, certo? Então assim, é contar, vamos continuar, partes ou detalhes da história. Certo? É isso que serve o spoiler. Isso é um spoiler, certo? 5. Com base nos significados das palavras veredito e spoiler que você pesquisou, converse com os colegas do professor para que juntos compreendam o sentido do título. Então, assim, vamos falar sobre o título. Aqui não dá para escrever, gente, mas a prof vai falar aqui para vocês um pouquinho. Aí, se vocês quiserem marcar aí, é bom vocês marcarem. Então, assim, o sentido do título foi um título bem adequado. Por quê? Porque ele apresenta uma conclusão definitiva sobre o filme. Ele já diz ali, certo? Sem contar seus detalhes e sem estragar toda aquela expectativa daqueles que ainda não assistiram. Então, elas contam, mas elas não contam detalhes assim que vai acontecer no filme. Elas contam algumas coisas sem estragar a emoção de quem ainda não assistiu, certo? 6. O que a apresentadora Patrícia Gomes quis dizer ao comentar o filme Frozen virou um hit? O que será que ela quis dizer que a Frozen virou um hit, hein, gente? Por quê? Porque foi um grande sucesso. Quando uma música, quando um filme, uma novela vira um hit, quer dizer que foi um grande sucesso, certo? Então foi isso que ela quis dizer. 7. O que dizer? O que quer dizer as músicas de Frozen são a coisa mais chiclete? O que será? Vamos ver sobre essa afirmação, o que significa. Então, assim, diz que uma coisa vira chicletes, uma música e tal, quando ela tem a capacidade de grudar, que a gente acaba o filme e a gente fica lá pensando naquela música, e aquela música não sai da cabeça, e a gente está cantando aquela música, certo? Então, isso gruda, a gente não consegue esquecer, ela fica muito na nossa memória. Então, quer dizer isso, certo? As músicas de Frozen são as coisas mais chicletes, tipo a Let It Go. Quanto tempo as pessoas ficavam cantando Let It Go, Let It Go? Por quê? Porque parecia um chiclete, grudou na mente das pessoas, certo? Então, significa isso, quando gruda na mente das pessoas, tá, gente? 8. Durante todo o vídeo, as apresentadoras utilizam palavras e expressões que deixam bem claro quais são as suas impressões sobre o filme. Que expressões são essas? Reveja o vídeo e registre alguma delas. Então, vamos lá. O que acontece? A gente vê quando a pessoa gosta ou não pela expressão dela. Por exemplo, se ela fala assim, é ruim, não gostei. O rosto dela vai mostrar para nós a expressão de que ela não gostou. Agora, quando elas falam todas alegres, felizes, a gente sente o quê? Que elas gostaram. Então, quais foram as expressões que elas tiveram sobre o filme? As expressões são o quê? Que eu vi? Divertido,
né? Que o filme foi divertido, que adorei. Vamos ver o que mais. Amei. Vamos ver o que mais. Muito boa, sensacional, maravilhoso. Foi tudo isso que elas mostraram. E muitas coisas elas até falaram, certo? Então, está aqui as expressões. Então, assim, 9. Qual é a sua opinião sobre as colocações feitas pelas apresentadoras? Você acredita que o vídeo atingiu seus objetivos de informar e nortear o seu público quanto à decisão de assistir ao filme? Então, assim, o nortear, gente, é chamar o público para poder assistir, certo? Para eles quererem assistir. Conversa com os colegas e professor a respeito disso, depois registre sua opinião. Gente, essa aqui é a opinião de cada um. Então, assim, o que eu vou colocar? Que atingiram o objetivo. Que elas atingiram o objetivo de divulgar e informar. Certo? Então, essa foi a opinião que eu tive. Por quê? Porque eles estão perguntando ali, elas atingiram o objetivo? Sim, elas atingiram o objetivo. Elas divulgaram e informaram, certo? Então, lembrem-se, depois que vocês corrigiram aqui, por favor, autocorreção. Ah, agora que saiu. Autocorreção, né? Dia 10/8. Aí, certo? Então, para a gente saber um pouquinho mais, o verbo assistir, ele tem 2 significados. Primeiro, dar assistência, quer dizer, ele ajuda alguém. Quando a gente assiste, a gente está assistindo a alguma coisa que está nos ajudando, certo? Então, o objetivo dele é dar assistência, é ajudar alguém e ver, né? Eu estou vendo um filme, um espetáculo, estou praticando uma ação. Quando falamos a respeito de ver um filme, usamos o verbo com a preposição a. Veja os exemplos a seguir. Vamos assistir ao filme e não vamos assistir o filme. Eu não vou falar vamos assistir o filme. Não, é ao filme, vamos assistir ao filme. Por quê? Porque eu estou fazendo a ação de ver. Quero assistir a alguma coisa na TV. E não quero assistir alguma coisa na TV. Eu quero assistir a alguma coisa. A alguma coisa que vai me dar uma assistência, que vai me ajudar. Certo? Por isso. Então, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês pegarem a marca texto, marcarem tudo aqui e depois marcar aqui, ó. Aqui e aqui. Só essas 2 frases. Certo, gente? Então, vamos lá. Continuando. Existem vlogs ou canais de vídeos especializados em críticas de cinema. Sim, gente. Tem muitos vlogs, muitos vídeos que eles só criticam filmes de cinema. Só. Qualquer filme. O objetivo desses vlogs é informar o público sobre filmes ou séries lançadas, apresentando dados, análises e opiniões, para que as pessoas possam decidir se aquele filme ou aquela série é interessante, certo? Então, o intuito deles é fazer isso, certo? Informar, passar dados, passar opiniões para ver se a pessoa vai querer assistir, certo? Então, vamos lá. Este desenho é bom? Agora, vamos assistir a um vídeo que analisa um desenho animado, ou uma animação, chamado We Bear Bears, Ursos Sem Curso.
baseados em uma webcomic, então é uma comédia, certo? Que é uma história em quadrinhos online. O desenho é uma produção estadunidense criada por Daniel Chong para o Cartoon Network, com o roteiro de Louis Zong. Então, gente, é uma história em quadrinhos online, certo? Então, é uma animação. Então, vou passar ele para vocês, porque a nossa lição, próxima lição de casa é sobre ele. Quem quiser assistir ele no celular, é só colocar o QR Code aqui, que também assiste, certo? A prof vai passar aqui para vocês. Então, deixa eu sair daqui, voltar aqui, para pôr para vocês aqui a animação. Então, vamos lá. A prof vai apresentar aqui agora. Prestem atenção, porque vocês vão precisar fazer a lição de casa dele, certo? Está demorando um pouquinho, gente, mas a prof já põe. Então, vamos lá. Está aqui, deixa a prof aumentar aqui. Hoje está demorando um pouquinho. Pronto, vamos lá. Vou colocar, prestem atenção. Mas não sabe! Então fica mais um pouquinho aí, que você vai saber um pouquinho. Espera aí só um pouquinho. Aí, vou começar de novo. Você achou que sabia tudo sobre ursos, mas não sabe! Então fica mais um pouquinho aí que você vai saber um pouquinho mais sobre eles. Fala pessoal, tudo bem? Eu estou bem também. Hoje eu vou te dar 5 motivos para você assistir We Bare Bears, ou Ursos Sem Cursos em português, que é uma das mais recentes séries de animação da Cartoon Network e foi criada por Daniel Chong. Eu espero que eu te convença. Não se esqueça daquele like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para continuar vendo mais vídeos sobre desenhos animados e sobre algumas outras coisinhas também. Então vamos começar mais uns 5 motivos! O desenho tem um enredo bem simples. Ele conta a história de 3 irmãos ursos que moram em uma floresta à beira de uma cidade. E eles tentam de toda maneira interagir e se integrar com a sociedade humana. Então você vai ver eles sempre tentando convencer e fazer amizade com humanos. Mas isso não é uma tarefa fácil para eles, e normalmente o resultado é desastroso. Mas é exatamente isso que nos gera boas risadas. Mas vamos aos motivos. Motivo número 1. Personagens carismáticos. Acho que o ponto mais forte do desenho são os personagens. O We Bare Bears segue a linha dos cartoons mais tradicionais, que prezam muito pela personalidade e pelo carisma dos personagens. E são eles que vão fazer você gostar do desenho. Então o universo fica em segundo plano. Ou seja, não existe uma história contínua que você precisa assistir vários episódios para você entender. Na verdade tem alguma coisinha aqui e outra ali, mas não é uma Hora de Aventura nem Steven Universo da vida, que tem uma história do universo que eles vivem bem mais complexa. Então você tem que assistir todos os episódios para você entender, ou quase todos. Motivo número 2. Os ursos. Falando personagens, vamos falar dos principais. Grizzly, ou Pardo, Ice Bear, ou Polar, e Panda, ou Panda. O Pardo é uma espécie de líder entre os ursos. A palavra dele parece valer mais quando eles precisam tomar alguma decisão. Ele é bem positivo e também é o mais empolgado a conhecer novas pessoas. Ele está sempre disposto a ajudar e incentivar os irmãos, seja no que for. Então ele é uma espécie de guia para os ursos. O Panda, ele é bem inseguro, o que faz ele tentar relacionamentos no meio virtual. Então ele é bem ligado com essas coisas mais de tecnologia. E para ele o celular é uma das coisas mais importantes da vida dele. Vejo muitas pessoas se identificando nesse momento. E ele gosta bastante da cultura oriental, que é da onde que vem os pandas. E ele tem uma pegada meio otaku, assim, ele gosta de desenhar uns mangás e etc. É bem legal. E o Polar, ele é bem inquieto e misterioso. E ele fala raramente, e quando ele fala, ele se refere a ele mesmo na terceira pessoa. Mas não o subestime, pois ele tem várias habilidades,
principalmente em culinária, em tarefas domésticas e também em luta. Motivo número 3, comédia. Se você gosta de assistir coisas para se divertir, esse é um ótimo desenho para você. Ele é um desenho que não tem muitas partes dramáticas e nem muitas partes tristes. Na verdade, ele é uma comédia bem gostosa de se assistir e tem como você assistir com a sua família inteira que todo mundo vai gostar. Motivo número 4, mensagens positivas. O desenho passa muitas mensagens bacanas, como amizade, que é mostrada em vários momentos no desenho, e também a união dos 3 irmãos ursos, que apesar de eles brigarem de vez em quando, eles sempre se preocupam um com o outro e sempre estão muito unidos. E ele traz também umas mensagens mais ecológicas, como usar sacolas retornáveis ao invés de sacolas de plástico ou de papel. E eu valorizo muito os desenhos que passam mensagens bacanas assim, porque eu particularmente aprendi muito com desenho quando era criança e eu aprendo até hoje com desenhos. Então preste bastante atenção nessas mensagens e tente aprender um pouco também com eles. Motivo número 5, Loizong. Eu precisava falar desse cara. O Loizong, ele é o artista de storyboard do We Bare Bears, mas além disso ele é um ótimo ilustrador e também é um músico. E eu acompanho o trabalho dele há um tempo já, inclusive foi por meio dele que eu descobri que o We Bare Bears ia estrear. E eu gosto muito do trabalho dele, na verdade eu tenho ele como um dos artistas que eu mais me inspiro assim. E eu acho muito legal que ele trabalhe lá no We Bare Bears. Eu fico muito feliz que o desenho tenha ele lá na produção. Não sei se você vai achar tão legal quanto eu, mas eu vou deixar os links do site dele aqui. Se você quiser conhecer o trabalho dele, dar uma olhada nas artes que ele faz, as músicas que ele faz. Espero que você também goste dele. E é isso aí, a minha parte eu já fiz, agora cabe a você querer assistir o desenho ou não. E você pode assistir os episódios legendados lá na Noitosfera, que eu também vou deixar linkado aqui embaixo, então se quiser assistir, vai lá. E, novamente, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal para ver mais vídeos desse tipo. Inclusive eu fiz um outro 5 motivos sobre Star vs The Force of Evil, que você pode assistir aqui, vai estar aqui em algum lugar, clica lá e assiste. E dá uma fuçada no meu canal também, se você gosta de desenho animado, tem outros vídeos, talvez você goste. Enfim, muito obrigado por ter assistido, um beijo no seu coração de melão e tchau! Ué. Ah. Acho que tá bem difícil. Bom, gente, então, era isso que a prof queria marcar para vocês. Bom, gente, então, depois de assistirmos o vídeo, né, do Urso e Sem Curso, tá? Ele falando sobre o que ele achou, como que era essa animação, ele explicando tudo, vocês vão resolver as questões, as atividades, lá da página 25 e 26, certo? Então, 25 e 26, vocês vão responder no caderno. A prof vai colocar lá no Que Mágico, vocês vão responder todas aquelas questões no caderno,
certo? Então, a prof vai colocar também lá no Que Mágico o link dessa animação para vocês assistirem de novo, ficarem vendo para poder responder aqui, certo? Então, deixa a prof apresentar aqui de novo a apostila, porque tem a última partezinha lá. Aqui, depois do filme, né? Então tá aqui, ó, nós assistimos o filme. Aí tem lá, ó, agora responda as questões a seguir. Então vocês vão responder no caderno, certo? Ó, o vídeo apresenta 5 motivos para assistir ao desenho Urso Sem Curso. Tem personagens carismáticos, ó, tem todas lá o que ele diz, ó. Em sua opinião, esses motivos são universais, ou seja, são suficientes para convencer uma pessoa para ela assistir o desenho? Vocês acham que só esses motivos aqui é suficiente para convencer as pessoas a assistir o desenho? Sim ou não? E aí vocês vão responder por quê, certo? Tudo no caderno. 2, o que você achou do vídeo? Faltou alguma informação? O que você faria diferente? Comente com seus colegas e com seu professor. Então, ali é tudo resposta pessoal, certo? 3, agora vocês vão escolher um desenho que vocês gostam muito e vão comentar sobre ele, certo? Então, assim, gente, vai ter que sim copiar as perguntas e depois responder no caderno. Então, vai ter que copiar as perguntas no caderno, sim, certo? E aí responder. E aqui tá, para a gente terminar, para saber mais. As pessoas que se dedicam a produzir vlogs ou canais no YouTube, a mais conhecida plataforma de vídeos da internet atualmente, são chamadas de vlogueiros ou youtubers. Ai, gente, então agora eu sou uma youtuber. Eu tenho um canal. Olha só que legal. Os vlogueiros, em geral, pedem às pessoas que assistem aos seus vlogs que sinalizem se gostaram do vídeo, clicando no botão curtir. Esse botão também é conhecido como like, como é chamado em inglês. Então, quando a prof fala assim, vão lá, curtam o meu canal, dê um like no meu canal. Eu também sou uma vlogueira. Olha que legal! Viram só que legal, gente? Ai, gostei de saber disso. Achei bem legal. Certo? Então, vocês entenderam a lição, gente? Certo? Vocês vão copiar as perguntas no caderno e vão responder no caderno. Mesmo assim, eu vou colocar tudo explicadinho lá no Que Mágico, certo? Então, era isso que a prof queria explicar para vocês. Então, ó, se cuidem, certo? E até o nosso próximo vídeo.